Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. I wanna dance in the dark. Come on, we gonna light up the night. Come on, I wanna dance in the dark. Come on, we gonna light up the night. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes, eu sou a Bruna Baroni e comigo de sapatilha no pé e coque no cabelo, ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes da saudade. Deu até vontade de colocar da época que dançava, mas faz muito tempo. Mas quem vai falar com a gente hoje não sou eu, né, gente, de bailarina. Não, hoje a gente tem uma convidada pra lá de especial, a bailarina Ingrid Silva, que tá conquistando o mundo por meio da dança já há muitos anos. Ela faz parte de uma das maiores companhias de balé lá em Nova York, nos Estados Unidos, fruto de muito trabalho, mas também muito talento. E a Ingrid lançou recentemente o livro A Sapatilha que Mudou o Meu Mundo. Vai contar tudo aqui pra gente. Ingrid, prazer enorme em te receber aqui no Band News Informa. Olá, meninas. Muito obrigado por esse convite. Estou muito empolgada de poder compartilhar com vocês um pouco da minha jornada. Ótimo, então vamos lá, conta pra gente sobre o início da sua carreira, suas primeiras aulas, até você receber o convite para ir para os Estados Unidos. Na verdade, eu comecei balé num projeto social chamado Dançando para Não Dançar. Tudo despretensiosamente, nunca meu sonho foi ser bailarina. Eu acho que o balé foi me achando no meio dessa loucura toda que é a vida. Eu me apaixonei pela arte, né? Eu me apaixonei muito pelo balé. E a partir desse momento, eu comecei a me encantar com o quão difícil o balé era. E através dessas aulas eu fui ganhando mais experiência e fui me dedicando mais. Tive a oportunidade de dançar na Escola de Dança Maria Oleneva, Centro de Movimento Débora Coker e Grupo Corpo. E após esses estudos, eu mandei um vídeo para o Dance Theatre of Harlem, que é a companhia que eu danço hoje. Eles gostaram muito do meu trabalho e eu vim para cá com 18 anos, mas nada é fácil. Foram muitos anos de trabalho duro, muita luta, e hoje em dia eu sou a primeira bailarina da companhia. É uma grande responsabilidade poder estar nesse papel, nesse patamar, no mundo clássico, que a gente sabe que é tão difícil. Eu tenho muito orgulho mesmo da minha jornada. E tem que ter mesmo, né, Ingrid? Porque, para quem não sabe, a gente está aqui na rádio, né, quem está escutando a tua história pela primeira vez, você tem uma grande diferença do mundo do balé, né, Ingrid? E a gente não está na TV, então na TV fica fácil quando a gente se enxerga, né, quando a gente vê. Uhum. Mas você é uma negra e a gente sabe o quanto a história do balé, ele é elitista, né, e sempre foi muito. E eu imagino que o quanto foi esse projeto Dançando para Não Dançar, se eu não me engano, é no Rio de Janeiro, né, que ele... Sim. Comecei na Vila Olímpica da Mangueira, tinha uma salinha bem pequena para fazer aula de balé, e aí a gente começou ali. Então, na verdade, eu só soube do balé clássico em si através desse projeto social, porque talvez eu nem teria calçado a minha primeira sapatilha se não fosse esse projeto social. Uhum. E sua mãe, né, foi a grande incentivadora disso tudo, né? Sim, a gente teve um vizinho que mencionou pra minha mãe que a audição ia estar rolando se ela não se interessava de levar eu e meu irmão para fazer a audição. E por ironia do destino, que já estava ali trabalhando, né, seus caminhos, a gente passou na audição e tinha talento pra coisa, que era algo que a gente não sabia também. Minha mãe também não devia saber, mas ela sempre confiou muito na intuição dela. E hoje você ainda dança o balé clássico? Sim, eu sempre dancei balé clássico. Continuo na mesma vertente. A companhia Dance Theatre of Harlem, aqui em Nova York, é uma companhia bem diversa em termos de repertório. A gente dança de tudo, mas eu danço até hoje na ponta do pé. Como é que foi essa adaptação aí, quando você chegou em Nova York, saiu aqui do Rio de Janeiro, chegou aí, como é que foi? Nossa, foi uma loucura. Primeiro que eu não falava inglês, né? Primeiro que foi a minha primeira viagem, né, sem a minha família. Foi a minha primeira viagem internacional
E foi, assim, de um choque muito grande, né? Eu tinha noção, mas eu acho que eu não tinha noção de como que ia ser. Chegando aqui em Nova York, eu vi neve pela primeira vez, eu experienciei uma cultura totalmente diferente da nossa. Brasileiro é muito animado, sai abraçando, super receptivo. Americano é um pouco mais na dele, tem que te conhecer primeiro para poder ter essa reação. Então, para mim foi bem desafiador, sabe? Foram anos e anos no início de muito choro, muita vontade de querer voltar para casa, me senti muito sozinha, não achei que eu estava sendo bem recebida do jeito que eu achava que estava, mas eu não estava acostumada, né? Era uma outra cultura. E aí tudo foi se adaptando. Com mais ou menos 2 anos, eu realmente entendi que o meu propósito era ter um pouco mais de paciência e seguir esse caminho. E foi quando eu também consegui aprender inglês. Eu aprendi inglês com 1 ano. E isso já me ajudou muito, porque eu não me senti mais sozinha. Eu conseguia me comunicar com as pessoas. E isso foi essencial. Como que você foi descobrindo que existia um espaço para você, mesmo você não estando dentro dos padrões que o balé, que as companhias de dança, de uma forma geral, pediam, né? Assim, era quase que um pré-requisito velado, né? Não se falava, acho que até hoje deve ter muito isso, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu descobri que eu realmente queria ser bailarina quando eu estava no Brasil, tinha 12 anos. Minha professora minha, Edith Eggs, meio que jogou a pergunta ali e falou: você não vê isso como uma profissão? Você é tão talentosa, você deveria investir. E a partir daquele momento ali, algo diferente clicou em mim, sabe? E na verdade, para ver que eu realmente poderia me tornar uma profissional, seguir carreira e ser aceita no mercado, foi só quando eu cheguei nos Estados Unidos. Porque o Brasil, por mais que seja um país com muita diversidade, não se tem nenhuma no balé clássico. No mundo clássico do Brasil, a gente ainda tem majoritariamente pessoas brancas, tanto comandando as companhias, como assumindo postos que são esses postos onde elas têm as condições de dar oportunidade, fazer diferença. Muitas não fazem. E eu só tive essa realização quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, que eu entrei numa sala onde a maioria das pessoas se pareciam comigo, eu realmente vi diversidade. Todas elas já estavam empregadas, eram realmente o emprego delas. Não era aquelas aulas de escola ou bolsistas. Era a companhia. Você falou, né, essa questão aqui no Brasil, dessa falta de representatividade. Como que você sentiu isso na pele, Ingrid? Foi de ser recusada em algum momento? Você pode dar alguns exemplos de como foi isso? Na verdade, talvez eu dei muita sorte de ter tido professores na minha jornada que sempre acreditaram muito no meu potencial. Talvez se eu tivesse tido professores que não acreditassem em mim ou falassem, vai fazer contemporâneo, balé clássico não é para você. Talvez isso teria acabado, né, com a minha jornada na dança. Mas tem algo que é muito importante. No Brasil, a gente não vê as pessoas falando muito sobre racismo, mesmo sendo racistas. Elas usam outras vertentes. Por exemplo, eu fiz audição para todas essas companhias que eu fiz e infelizmente eu não passei. Isso diz muito, sabe? Naquela época. Isso eram 14 anos atrás. Hoje em dia você vai para as mesmas companhias, você vê um pouco dessa diferença. Mas você não vê no Teatro Municipal do Rio ainda. Você não vê no Teatro Municipal Clássico de São Paulo. Então isso diz muito. Isso ainda é racismo, né? Por que não tem? Por que vocês não acharam bailarinos qualificados, sendo que a gente tem muitos? Eu mesma faço parte de um grupo no WhatsApp, onde nós somos 40 bailarinos negros de diversos lugares do Brasil e do mundo, e todos esses bailarinos dançam em companhias fora do Brasil. Então a gente tem oportunidade em outro lugar e acolhimento em outro lugar, mas não no nosso próprio país. E isso ainda é muito triste. Março é o mês em que se celebra e homenageia as mulheres e também é um mês de conscientização sobre endometriose. Quem traz as informações é a Paloma Moraes. Se informa aqui! A professora Gilmara Cunha, de 38 anos, descobriu que tinha endometriose já avançada quando tinha 26. A doença surge devido ao crescimento inadequado do endométrio, tecido que recobre a parte interna do útero, o que causa um processo inflamatório no organismo da mulher.
Isso porque esse tecido pode migrar e se implantar em órgãos como ovários, intestino e bexiga. Foram anos de tratamento hormonal até que Gilmara optou fazer uma cirurgia por causa da dificuldade de engravidar e, enfim, com o empurrãozinho da fertilização, realizou o sonho de ter a filhinha Giovana, que está com 2 anos. Eu sempre tive cólicas muito fortes, só que sempre era ignorada, né? Inclusive pela família, dizia que eu era da marcha, que eu estava aumentando. Com o tratamento diminuiu muita coisa, mas ainda continuou o grau alto. Tanto que acometeu até o meu intestino. Aí passaram-se 12 anos, aí eu comecei a procurar saber mais. E aí eu fiz a cirurgia e aí eu fui liberada após 1 ano para tentar engravidar. Apesar da endometriose ser a principal causa de infertilidade feminina, isso não significa que toda mulher com a doença perde a capacidade de engravidar. É o que explica o cirurgião ginecológico Marcos Travessa. Na maioria das vezes ela vai conseguir engravidar naturalmente. Algumas vezes ela vai precisar de algum auxílio. Quando eu falo auxílio, é a fertilização in vitro. E uma pequena parcela delas não irão conseguir engravidar de forma alguma. O uso de contraceptivos hormonais pode ajudar a bloquear os hormônios femininos, controlando os sintomas e evitando a progressão da doença. Além disso, hábitos de vida saudáveis, como alimentação rica em frutas, vegetais e legumes, exercício físico regular e restrição do uso de álcool e cigarro são fundamentais no controle dos sintomas. Apenas em último caso, o tratamento é a cirurgia. Camila, como é importante a gente falar sobre essa doença que está relacionada à menstruação, está na hora de acabar com tabus, né? É isso, são tantos, né? Mas aos pouquinhos a gente vai conquistando e deixando também, às vezes, até as mulheres se sentirem à vontade, né, Bruna? Se sentirem à vontade de falar, então, de comentar. Eu me lembro quando, eu não sei se na sua época, né, Bruna, eu sou um pouco mais velha que você, a gente, quando ia ter aula de educação física e falava, tô com cólica, a gente tinha vergonha, às vezes, de falar para o professor. Hoje, ainda, em alto rendimento, em treinamento, um dos grandes problemas que a gente encontra em grandes times mesmo, feminino, é essa troca de conversa entre treinadores e mulheres sobre esse tipo de problema, né? Então, assim, é importante que tenha esse canal mais livre. A bailarina Ingrid Silva é a convidada do Band News Informa, começou a dançar pequenininha num projeto social lá no Rio de Janeiro, depois foi convidada para integrar uma companhia em Nova York, onde ela dança até hoje. Ingrid, a gente falava sobre um certo ativismo seu, né, para trazer mais representatividade no balé, que, como a Camila disse anteriormente, é uma dança ainda elitista. Quais são os seus trabalhos hoje nesse campo? Você tem projetos? Sim, eu tenho 2 projetos. Um se chama Blacks in Ballet. A gente criou em 2020 porque a gente já havia sentido falta da diversidade no mundo clássico, mas realmente após a morte de George Floyd, a gente viu no mundo da dança o que isso causou, né? A gente resolveu criar o nosso próprio projeto. Esse projeto, na verdade, dá oportunidade e bolsa de estudos para outros bailarinos clássicos. No futuro, um dos meus sonhos é realmente criar uma companhia de dança, não só isso, fazer um dos maiores festivais para bailarinos negros no Brasil. E o segundo projeto é o Empower New York, que é uma plataforma global para mulheres, onde essas mulheres têm a oportunidade de compartilhar suas histórias, compartilhar seus sonhos. A gente conecta essas mulheres com marcas, empresas, para que elas possam crescer durante as suas jornadas. Então, esses são os meus 2 projetos. E hoje você dança no Dance Theatre of Harlem. Vocês têm, é dito assim que é uma companhia de balé clássico, né? Mas vocês têm outras danças também lá, né, Ingrid, ou não? Então, a companhia é de balé clássico. Quando a gente fala sobre outras danças, não é outras modalidades de dança. O balé clássico ele tem várias vertentes, como clássico, neoclássico, contemporâneo com clássico, que todas essas danças envolvem a sapatilha de ponta. Então, o nosso repertório ele é muito vasto em termos de trabalhos com coreógrafos, né? A gente trabalha com coreógrafos europeus, coreógrafos mulheres, homens, novos coreógrafos.
A gente tem um leque muito grande. Isso é muito bom para o bailarino e para o artista explorar a sua arte a partir dali. E tanto os bailarinos como as pessoas que comandam isso tudo, eles também têm essa miscigenação grande, essa diversidade ou não? Sim, a companhia é bem diversa. Nós temos 2 brasileiros, uma cubana, um menino do Haiti, uma menina do México, americanos, a gente tem muitos americanos na companhia, nós temos indianos, nós temos gente do Panamá, então isso é muito bom para trazer um leque cultural muito grande na companhia. Eu tenho uma curiosidade também, porque você é uma referência muito forte, né? Acho que no mundo da arte, como mulher, acho que como inspiração, acho que para muitas meninas e mulheres, né? Eu não tenho dúvidas disso. Quando eu vejo, por exemplo, você ou dançando ou conquistando, né, numa idade ainda adulta, jovem, né, uma adulta ainda que tem muito tempo pela frente, eu fico imaginando o quanto que você ainda é mãe agora, né, recentemente. Em muitos casos a gente já conversou, a gente já falou que o esporte acabou afastando muito quem se dedica tanto fisicamente a alguma coisa, né? Você é a primeira bailarina de uma companhia mundialmente, assim, super renomada e conceituada. Você foi mãe relativamente nova, você não abriu mão dessa sua gestação, mesmo estando lá e mexendo tanto com o teu corpo, né? Da onde vem tanta força e como que você acredita nisso tudo? Porque muitas mulheres abriram mão disso com receio de perder esse espaço, né? Porque muda muito quando a gente engravida e o corpo muda, né? Então, da onde vem toda essa sua força, no que você acredita, como que você se posiciona perante tudo isso para continuar assim? Porque eu acho que você é inspiração mesmo para muitas pessoas. Eu acho que essa força toda vem de toda uma ancestralidade, né? Minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, saiu do Espírito Santo muito nova, em busca dos seus sonhos. Ela sempre teve esse papel de muito incentivo na minha vida e na vida do meu irmão. Ela ainda tem esse papel de muito incentivo, sabe? Eu admiro muito a jornada dela. Uma coisa que eu sempre me questionei foi de que eu não queria necessariamente ter um filho, abrir mão disso tudo e esquecer de mim. Eu sei que essa não é a realidade para muitas mulheres, mas era um sonho que eu tinha, né, de continuar a minha família, de estar grávida e continuar dançando. A gente pode ver que, graças a Deus, até agora está dando certo. Eu acho muito importante também quebrar essa barreira no mundo clássico, porque a gente vê várias mulheres que não têm essa oportunidade ou não conseguem, ou por conta do físico, ou por conta do psicológico, ou por conta de ter que cuidar da criança. Não é fácil para a mãe, nunca é fácil. O pai geralmente não tem que abrir mão de nada, mas a mãe, infelizmente, sempre tem que. Eu acho que a minha jornada nesse momento tem muito a dizer para o público e para o mundo clássico também, né? Nós somos mulheres, bailarinas, comandamos o nosso destino, a gente quer sim mudança, a gente quer acolhimento no nosso ambiente de trabalho, os corpos vão mudar, a mentalidade vai mudar, a responsabilidade vai mudar, mas a gente também quer muito ser vista, a gente quer ser menos julgada no nosso ambiente de trabalho, a gente quer oportunidades, e eu sinto essa diferença hoje em dia. Eu vejo como a Laura é feliz em vir comigo pro trabalho e ver os outros bailarinos dançando, ela também dança, sabe? Imagina criar uma criança num mundo cheio de cultura desde muito cedo, né? Ela vai ter um leque de oportunidades e uma educação exemplar. Então, eu acho que eu também estou sendo essa primeira aí cobaia, né, no mundo da dança, em experiência, em poder compartilhar para as pessoas como que está sendo para mim essa jornada. Como é que foi o teu retorno depois da gestação da Laura para dança? Você chegou a ficar muito tempo sem dançar? Sim. Na verdade, eu escolhi priorizar passar esses primeiros meses com a Laura para que a gente tivesse mais intimidade. Eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade, a maioria das mulheres voltam a trabalhar com 3 meses, 2 meses, é tudo muito rápido, né? E eu falei, não, eu não quero voltar cedo, eu quero ter esse tempo com ela, eu quero ter essa oportunidade com ela, eu quero dar essa oportunidade para mim também, né? De entender como é que isso funciona. Eu voltei a fazer aula com mais ou menos uns 3 meses e eu voltei aos palcos quando eu estava com 6 meses, 7 meses após a Laura. Não foi fácil, não é fácil, não é igual essas fotos que a gente vê em rede social,
onde as mulheres estão super magras, logo após ter a criança, e o corpo perfeito. O corpo perfeito não existe, gente. Mulher magra depois de ter criança não existe. Pode ter certeza que é Photoshop ou operação. Nem todo mundo tem essa sorte, sabe? E eu acho que eu consegui, sim, compartilhar a maternidade real, mesmo sendo uma bailarina, mesmo tendo as expectativas de que outras pessoas tinham. Ah, porque ela é bailarina, vai ser assim. Não. Eu sou bailarina, mas eu também sou uma mulher como qualquer outra, e nada é perfeito. E foi bom mostrar que nada é perfeito, porque eu acho que isso também trouxe um pouco mais de humanidade para as pessoas que me acompanham. What's the point in saying that when you know how I'll react? You think you can just take it back, but shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to. A bailarina Ingrid Silva está conversando com a gente hoje aqui no Band News Informa, falando sobre o trabalho dela lá nos Estados Unidos como dançarina. Ingrid, conta pra gente um pouco sobre a sua preparação hoje, como é que é? Minha rotina de preparo agora tem sido bem interessante, porque a Laura acorda cedo. Eu geralmente tenho aula 10 horas da noite, ou 10 horas da manhã, e aí geralmente eu acordava tipo 9 horas, eu moro aqui perto do balé, então eu vou andando. Só que agora a pequena acorda às 8 da manhã, e aí aquela extra hora que eu tinha pra dormir já não existe mais. Então eu já acordo de manhã, já venho assistir Encanto, né, que ela ama Encanto. Acho que toda criança hoje em dia tá encantada com esse desenho, e faço mamadeira de manhã, vou pro balé, deixo ela com meu marido. Faço aula de 10 às 11h30, depois eu tenho um dia repleto de ensaios, geralmente acaba às 7 da noite, e são todos os dias assim, fora outros projetos que eu tenho que fazer em termos de entrevistas, dar conta dos meus outros projetos, então eu sempre vou achando um tempinho para isso tudo, vou me encaixando nessa agenda. Hoje, vocês lá, aí, né, na verdade, fazem, por exemplo, um preparo fora da sala, porque sempre teve também um preconceito muito grande com o balé, que o bailarino, ele dançava. Hoje vocês fora da sala de aula, de dança, né, ali, não importa qual estilo a aula que vocês estão fazendo, vocês vão para uma sala de musculação, fazem uma fisioterapia, fazem algum trabalho de... Sim, com certeza. Tem todo um trabalho que agora prolonga na sua carreira. Antigamente o bailarino só dançaria até 30 anos. Hoje em dia tem a dieta vegana, ser vegetariano, fazer academia, yoga, pilates, entre todas as outras funções que ajudam a acondicionar o corpo do bailarino. Eu mesma, para poder retornar ao meu corpo, né, e poder dançar novamente, eu tive que fazer isso tudo após a gravidez. Eu andava de bicicleta todos os dias, tanto para ir para academia quanto para voltar. Eu tive que me alimentar de uma outra forma. Então, são várias outras coisas que vão acontecendo que vão ajudando com que esse bailarino tenha vida longa no balé clássico. Tudo isso é acompanhado por alguém da própria companhia que te orienta? Não, eu tive um time, né, que não foi fornecido pela companhia, mas eu fiz essa pesquisa de pessoas que pudessem me ajudar. Eu tive a minha amiga Carol me acompanhando na academia, ela é personal trainer. Eu tive a Fabiana, que tem um estúdio aí em São Paulo, que me acompanhou no yoga. Eu fiz balé clássico com a Betânia Gomes, que também foi bailarina da companhia. Então eu criei um time ali que me ajudou a voltar à minha forma. O Band News Informa está com os microfones abertos hoje para a bailarina Ingrid Silva. A gente conversava há pouco sobre o início da carreira dela, os projetos, os trabalhos lá em Nova York, o período da gestação também. E agora, Ingrid, queria falar um pouco sobre o período da pandemia. Como é que foi para vocês aí na companhia? Nosso período da pandemia foi muito interessante. A gente estava em viagem em Detroit, pronto para fazer um show. A pandemia chegou, a gente passou aquele medo e conflito de talvez não poder voltar para casa. Graças a Deus a gente voltou naquele momento, mas foi bem tenso, né? E nesse período também foi quando eu descobri a minha gravidez. Eu descobri a minha gravidez em março. Foi bem chocante, porque eu achei que o mundo ia acabar, como todo mundo, muita coisa acontecendo, mas graças a Deus também foi um dos melhores períodos para mim, porque pela primeira vez
o que é bem doido, eu consegui achar tempo pra mim e focar só em mim, focar na minha gestação. Durante esse período da pandemia também eu tive a oportunidade de escrever o meu livro, que é A Sapatilha que Mudou o Meu Mundo, que tá aí bombando, graças a Deus, em várias plataformas. A gente segue como um dos livros de destaque e através desse momento também eu tive a oportunidade de me dedicar aos meus outros projetos, né? Que eu acho que é muito importante. A gente tem que sempre achar tempo para encaixar uma coisa aqui e ali. Mas a pandemia veio também para me dar esse olhar de dentro para fora. Ingrid, você falou dos projetos que você tem aí, sociais, e projetos que você ainda deseja fazer. Qual que é seu sonho ainda? Você tem... Meu sonho, sim, eu tenho, de criar minha própria marca de sapatilha e meia calça. E tem um mercado muito grande para isso. Na verdade, você que está ouvindo, se você é um investidor ou uma pessoa que conhece um investidor e essa pessoa está em busca de realizar o sonho de outras ou navegar ou entrar nesse projeto, esse é um dos projetos que eu gostaria de fazer. Eu acho que é importante sim trazer diversidade para o mundo, ser essa pessoa, e eu acho que esse é um dos meus sonhos. Eu espero que um dia eu consiga realizar ele sim. Aproveitando que você falou da sapatilha, acho que a gente não pode deixar de falar, né, Camila, do episódio de que... Não é um episódio, mas foram muitos anos que você passou pintando a sua sapatilha, né? Conta um pouco para os ouvintes sobre como foi isso. Sim, durante 19 anos. Bom, vamos começar do início, né? O Dance Theater of Harlem é fundado pelo Arthur Mitchell, que foi o primeiro bailarino do New York City Ballet. Em 1969, quando ele fundou a companhia, ele criou esse look, meia calça e sapatilha de ponta na cor da pele. Então, o que aconteceu foi que quando chegou essa era Instagram, lá atrás, quando o Instagram era mato ainda, não era isso tudo que é hoje, eu compartilhava sobre a minha jornada, né, pintando as sapatilhas. E foram 19 anos pintando as minhas sapatilhas, entendendo como é que isso tudo funcionava. E a partir desse momento... Em 2019, uma das marcas de sapatilha que eu uso, após muitas conversas, chegaram no mercado com a sapatilha e a meia calça na cor da minha pele. Eu fui uma das pioneiras nesse ato. Hoje em dia, o meu par de sapatilhas está no Smithsonian Museum, que é um museu de história americana negra aqui nos Estados Unidos, em Washington, D.C., e ter as minhas sapatilhas em um museu, sendo uma negra brasileira viva, fazendo história, é de um grande legado, né, de um legado muito importante, onde poucos tiveram essa oportunidade de fazer história, e eu tenho muita gratidão por essa jornada, sabe? Eu sei o quanto essas sapatilhas vêm influenciando e mudando a visão de muita gente. Ingrid, eu tenho uma pergunta com relação ao seu cabelo, porque eu confesso que nós todas estamos, eu e Bruna, com o seu livro, né? Eu não cheguei na parte do teu cabelo ainda, mas eu vi que tem no índice, tá escrito ali, o meu cabelo, né? Eu falei, o que será que ela tem a dizer sobre isso para as pessoas, né? O poder do meu cabelo, né? Sim, então não posso dar spoiler para vocês, queridos ouvintes, porque vocês também têm que comprar o livro. Mas vou fazer um resuminho bacana. Eu acho que para nós mulheres, né, o nosso cabelo é a nossa porta de entrada, é nosso cartão de visita. E a gente quer sempre se sentir confortável e se sentir completa. Eu acho que por muito tempo da minha vida eu não me senti completa, sabe? Eu não me senti, como eu posso dizer, eu não tive essa oportunidade de me descobrir como uma mulher negra muito cedo. Eu sofri muitos preconceitos na escola, eu não era aceita pelos meus colegas de escola, tinha muita piada, tinha muito bullying, né? Eu passei por muito bullying, e isso pra mim fez toda a diferença na pessoa que eu cresci hoje. Somente agora, com quase 30, 20 e poucos anos, eu tive a oportunidade de me reconhecer de dentro pra fora, de ver a mulher negra potente que eu sou, de ver o quão representativo é o meu cabelo, não só para outras pessoas, mas para mim também. Então acho que nesse capítulo você vai se identificar muito, mesmo não sendo uma mulher negra, mas em termos de entender de onde vem essa força nossa e o que o nosso cabelo e que o cabelo representa para a mulher. Ingrid, como é que é a sua rotina hoje em dia? A sua rotina de treinos, até a sua vida social? Você tem uma vida social sendo bailarina? Até porque a gente, assim, de acompanhar quem vê de longe, né? Vendo filmes, por exemplo, séries, imagina que a vida de uma bailarina seja de muito trabalho, né? Um trabalho constante.
tem o talento também, mas como é que é juntar tudo isso? É uma loucura, viu? É uma loucura, mas eu tenho sim vida social. Nessa vida social, no meio disso tudo, eu consigo escrever um livro, eu consigo dar conta de 2 projetos. Aí tem a Laurinha, que em breve acorda também. Eu tenho muita coisa acontecendo. Eu acho que às vezes as pessoas têm uma visão equivocada do bailarino, por exemplo. O bailarino só vive pra dança, ele não sai, ele não come, ele não bebe, ele não faz nada. O mundo mudou muito. Então hoje em dia os bailarinos conseguem também viver só da dança, mas também ter essa vida social. E que bom, né? Porque são coisas que as pessoas não conseguiam fazer antes. Então eu tento nos meus momentos vagos estar com a minha família, estar com os meus amigos, viver esses momentos assim calmos, que não tem nada a ver com a dança. Geralmente quando eu tô com os meus amigos que não são da dança, eu evito falar sobre a dança, porque eu acho que eu sou muito mais do que isso, eu tenho muito mais para trazer numa roda de conversa, e eu consigo separar esses 2 lados. Tudo na vida é um equilíbrio, né? Então quando a gente consegue se equilibrar dessa maneira, tudo fica mais fácil. Ingrid, o que você tem para falar para essas meninas que têm esse sonho de dançar? Eu acho que, em primeiro lugar, pode parecer muito clichê, mas você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar na sua jornada, você tem que acreditar nas possibilidades que você pode encontrar na dança. Muitas talvez não vão ser boas, outras vão ser muito boas, e outras você vai ter que ser forte para tomar a decisão de falar: essa escola aqui não se encaixa no meu padrão, esse professor aqui não se encaixa no meu padrão. Será que tem um outro lugar para mim? E tem. Mas é tão revigorante você ver que você chegou num lugar bacana, que você tanto sonhou, sabe? É tão bonito você ver que você conseguiu. Então eu acho que acreditar em si, além de tudo, é uma arma muito importante, e você tem que acreditar para que essas coisas aconteçam. Quero agradecer demais a entrevista com a bailarina Ingrid Silva, conquistando o mundo com todo o talento que tem, essa simpatia, muito trabalho também. E quem não conseguiu anotar, o nome do livro lançado por ela é A Sapatilha que Mudou o Meu Mundo. Ingrid, parabéns pelo seu trabalho, sucesso com o livro, sucesso na companhia. Até a próxima. Obrigada, Ingrid. Muito obrigado, pessoal, por estar aqui, dando essa oportunidade. Espero que vocês gostem muito do livro. O Band News em Forma vai chegando ao fim. Hoje a gente teve uma conversa deliciosa com a bailarina Ingrid Silva, que dança em uma companhia conhecida mundialmente pelo balé, pela dança. Ainda mais esse mês tão especial, né, Camila? Mês das Mulheres. A Ingrid acaba sendo uma força, uma inspiração pra gente. Conversou aqui com a gente sobre o livro que ela lançou recentemente, A Sapatilha que Mudou o Meu Mundo. E que inspiração, né, Camila? É uma delícia, né, Bruna? Eu acho que a gente precisa disso. A gente, num mês e num momento onde está todo mundo muito preocupado com a preservação mesmo, né, da mulher, com relação à agressão, com relação novamente a esse posicionamento do mundo. Então eu acho que é muita inspiração, a gente precisa disso. Acho que todas nós precisamos de apoio e precisamos de exemplo, né? A gente viu a Ingrid muito doce, muito tranquila, né? E a gente não precisa de exemplos grandiosos, sabe, Bruno? Eu acho que a gente tem exemplos no dia a dia, a gente tem exemplos. Ela falou muito sobre a mãe dela, ela fala muito no livro sobre a mãe dela. Então, aquela ajuda que a gente dá ali faz total diferença no dia a dia para uma mulher do nosso lado. Acho que foi uma conversa muito legal, um pouco diferente, né? A gente falou muito pouquinho ali da atividade física, mas eu acho que a vida dela muito apoiada de que a arte sim, mas que esse movimento do corpo, da dança, possibilitou muitas mudanças na vida dela. Eu acho isso maravilhoso. A arte como possibilidade, né? Ela fala ali de abrir oportunidades para a vida. Hora de ir, Camila. Qual é a sua rede social? Deixa aqui para os nossos ouvintes. É @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH, e treinando comigo na minha bio no projeto 4 Estações. Mas eu tenho um convite especial para todos os ouvintes, Bruna, que essa semana, entre o dia 14, segunda-feira, e até o dia 17, quinta-feira, eu vou dar
aulas todos os dias às 6:30 da tarde, às 18h30, durante 40 minutos, no meu perfil, nesse Instagram que eu acabei de falar, ao vivo, para as pessoas aprenderem a treinar. Se a pessoa está parada, vai ter um dia que vai ter treino só de perna, vai ter um dia que vai ter um treino só para centro do corpo, que todo mundo fica falando o famoso core, o que é, né, se é abdômen, se não é, e um dia de mobilidade, para ensinar as pessoas a terem mais movimentação no seu dia a dia. Então, você 4 dias, é gratuito, no meu perfil aberto, é só você se inscrever também na minha bio que você tá lá. Legal, convite feito. Lembrando que o nosso e-mail é o informa@bandnewsfm.com.br. Agradeço a sonorização do Zé Antônio de Araújo e a sua companhia ouvinte. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News Informa.